Bom dia, Bom dia. bom dia, Bom dia. Bom bom dia, dia, bom dia. Bom dia. bom dia. Tens que ligar a câmera e o coelho. É isto mesmo. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Em nome da Bom dia. Informa da IB, quero agradecer-vos a vossa inscrição e presença neste webinar. A Informa da IB é a empresa que em Portugal e Espanha lidera a oferta de informação e conhecimento sobre o tecido empresarial, ajudando a fundamentar as decisões de negócio dos seus clientes há mais de 118 anos. A nossa base de dados a nível nacional tem 700 mil entidades ativas, temos uma cobertura total dos dados financeiros e mais de 500 mil utilizadores consultam os nossos relatórios. A base de dados é atualizada e monitorizada diariamente. Hoje vamos falar sobre comportamentos de pagamentos. O webinar será apresentado pelo nosso responsável de estudos e conhecimento, Luís Cavaco. Se vos surgir alguma questão, podem contactar-nos através do QR Code e contactos que disponibilizamos. Mais informações sobre nós podem ser consultadas no nosso site em informadib.pt. Passo agora a palavra ao nosso responsável de estudos e conhecimento, Luís Cavaco. Bom dia. Bom dia a todos. Estou aqui com algumas dificuldades técnicas, mas para pôr a apresentação. Mas agora já está. Bom dia a todos. O meu nome é Luís Cavaco, como disse a Inês, eu sou responsável pela equipa de estudos e conhecimento da Informa DB. E a sessão de hoje vamos falar um pouco sobre os comportamentos das empresas em Portugal. O que é que sabemos sobre este tema? No fundo, sabemos que a maioria das transações comerciais entre empresas é realizada a crédito, no pressuposto que os pagamentos aos fornecedores são efetuados nos prazos estabelecidos, e só para terem uma noção, estão atualmente na rua, ou seja, o montante agregado por pagar a fornecedores em Portugal atinge os mais de 78 mil milhões de euros. E a forma como as empresas ou o Estado pagam aos seus fornecedores tem de facto impacto nos mesmos. Os atrasos, para além de ameaçarem a confiança entre os agentes do tecido empresarial, aumenta de forma significativa a imprevisibilidade das suas contas, colocando dificuldades de liquidez a muitas empresas, nomeadamente às de menor dimensão, pondo até em causa a sua própria viabilidade. A Informa de IB, dada a relevância do tema, monitoriza permanentemente os comportamentos de pagamento das empresas em Portugal, fornecendo dados e indicadores que permitem aos gestores e empresários reduzir o risco quando tomam essas decisões de crédito comercial. Este estudo, o estudo de comportamentos de pagamento, que já está na sua 10ª edição, é mais uma forma de ajudarmos a comunidade empresarial a melhor entender o tema e a contribuir para uma cultura de cumprimento dos pagamentos em Portugal. E para a sessão de hoje, dividimos em 4 secções. As duas primeiras em que pretendemos mostrar-vos a perspectiva dos comportamentos de pagamentos das empresas em Portugal. A segunda com uma comparação de Portugal face ao panorama internacional. E as duas últimas sobre o risco comercial. E a última, uma novidade, que é no contexto, os pagamentos no contexto ESG.
O que é que verificamos? Em maio de 2024, portanto, são os dados mais atuais das empresas nacionais, pouco menos de um quinto das empresas, mais concretamente 18,1% das empresas, pagam aos seus fornecedores nos prazos acordados. A maioria, pouco mais de 2/3, 67,6%, paga com um atraso até 30 dias. Existem, de facto, nos atrasos acima de 30 dias, 8,9%, de 30 a 90 dias, 8,9% das empresas, e há cerca de 5,5% de empresas que se atrasam mais de 90 dias dos prazos acordados, ou seja, é de facto um atraso muito, muito significativo. Temos aqui uma evolução e depois dos dias médios de atraso de pagamento, isto depois de termos atingido um pico de 27 dias de atraso médio em novembro, dezembro de 2020, o atraso médio caiu de forma significativa até 21,9 dias em dezembro de 2022. No entanto, desde então tem subido, tem vindo a crescer e já estamos com mais um dia, mais 1,2 dias, portanto, mais um dia de atraso médio, estando atualmente em 23,1 dias. E o que é que verificamos? Que a cultura de incumprimento é transversal aos setores de atividade, quer dizer, não existem de facto diferenças significativas entre os setores, mas apenas um setor tem mais de um quarto de empresas que pagam dentro dos prazos, que é as tecnologias de informação e comunicação. No extremo oposto, os setores do alojamento e restauração e transportes são os setores com menos empresas a pagar dentro dos prazos acordados. Portanto, temos cerca de 10% de empresas nestes dois setores que pagam nos prazos que acordaram com os seus fornecedores. Comparando com maio do ano passado, verificou-se uma degradação ainda que ligeira na maioria dos setores, de assinalar o setor dos transportes, que é o setor que, no fundo, tem o pior comportamento, mas que melhorou aproximadamente um dia. Também nas regiões, o incumprimento é transversal a todas as regiões do país e, naturalmente, varia em função da distribuição setorial e do tecido de cada uma destas regiões. A região autónoma da Madeira destaca-se pela negativa, é a região onde há menos empresas cumpridoras, apenas 13,7%, é também onde há mais empresas a pagar com atraso significativo, que o atraso significativo é mais de 90 dias, 7,1%, registrando também o maior atraso médio entre todas as regiões, cerca de 27 dias. O Norte e a Grande Lisboa, que são as regiões com maior concentração de empresas no país, apresentam comportamentos muito semelhantes. A região menos incumpridora, no fundo, a região que se porta menos mal, é o Algarve, com quase 20% das empresas a pagarem dentro dos prazos acordados. Olhando agora para a dimensão, e na dimensão também existe um incumprimento que é transversal às dimensões. Mas aqui a dimensão das empresas é também um fator diferenciador no comportamento de pagamento, pois as empresas de menor dimensão, portanto, empresas até 9 empregados, as microempresas, revelam-se serem as empresas menos incumpridoras. E a percentagem de cumpridoras vai diminuindo à medida que aumenta a dimensão de empresas. Nas grandes empresas, apenas 3,7% das empresas cumpre os prazos acordados com os fornecedores. Naturalmente, a grande maioria, portanto, a esmagadora maioria, 86,5%, paga até 30 dias, o que é relevante. Não nos podemos esquecer que as grandes empresas, para além de terem um poder negocial elevado, funcionam também em ciclos de faturação-pagamento,
já bastante estabelecidos e automatizados. Mas não podemos deixar de dizer que estas empresas com extensas redes de fornecedores poderiam também, adotando políticas mais responsáveis, ter aqui um efeito de contágio positivo para as restantes empresas. No entanto, nas microempresas em que há uma maior percentagem de empresas com grandes atrasos. E aqui podemos falar de vários fatores em que estruturas de tesouraria menos profissionais, menor planeamento financeiro e, em alguns casos, naturalmente, alguma opacidade, ou seja, há uma zona muito cinzenta entre as contas pessoais e empresariais de empresas de dimensão muito reduzida. Procurando agora, vamos procurar comparar a nossa realidade com os restantes países. E esta comparação assenta na última edição do estudo de Payment Study da Cribis, que é uma empresa italiana que é a nossa parceira internacional. Foi elaborado com dados de final de 2023 e em que a Informa DIB participa com informação das empresas nacionais e compara mais de 40 países. E o que verificamos é que Portugal está entre os países menos cumpridores dos prazos de pagamento do panorama internacional, sendo o terceiro país com menor percentagem de empresas cumpridoras, logo a seguir ao Egito e à Roménia. Esta posição não é novidade, porque esta posição na cauda dos cumprimentos de pagamento observa-se já há alguns anos. Do lado dos países mais cumpridores, temos a Dinamarca, que mantém a sua posição de liderança nos últimos anos, com mais de 90% de empresas cumpridoras. Seguem-se a Polónia, Nova Zelândia, a Rússia, Taiwan. Aqui os dados da Rússia podem de facto, são o que são, mas de facto são países que existe uma cultura de cumprimento de pagamento nos tempos acordados. E se formos comparar aqui com os principais parceiros comerciais, e aqui estes 5 países, a Alemanha, os Estados Unidos, a França, a Espanha e o Reino Unido, concentram cerca de 70% das nossas exportações e de facto, os comportamentos diferem de forma significativa versus Portugal. Nem as nossas empresas exportadoras, que tendencialmente recebem dos seus clientes do exterior mais atempadamente e maioritariamente nos prazos acordados, são mais cumpridoras. Ou seja, não existe uma diferença de comportamento de pagamentos das empresas exportadoras e as que operam exclusivamente no mercado interno. O que nos leva a crer que é fundamentalmente um problema cultural, o baixo cumprimento das nossas empresas. E voltando à comparação, o Portugal está naturalmente na lista, no fim da lista das empresas que são menos cumpridoras, e estamos também no topo das que temos mais empresas a atrasar-se significativamente, que são mais de 90 dias. Mesmo a Espanha, o nosso vizinho e o nosso principal parceiro, apresenta muito mais do dobro de empresas cumpridoras, que é de facto uma diferença considerável. E, igualmente, face ao final, aqui são dados de final de 2023, igualmente face, ou seja, comparando uma evolução de um ano anterior com o ano anterior, no final de 2022, apresentamos também uma diferença negativa, ao passo que nos outros países melhoram em quase todos os outros países. E o que verificamos é que a diferença no cumprimento dos prazos de pagamento entre Portugal e a média europeia tem vindo a alargar-se, ou seja, estamos a divergir totalmente da média europeia.
Em 2009, um período após a crise financeira, especialmente a crise subprime, que a diferença era de 14 pontos percentuais. Saímos do PAEF e do período em que foi introduzida a Diretiva Europeia de Pagamentos. Passámos aqui em 2015 para 17 pontos percentuais. Nos últimos anos, portanto em 2023, agora no valor mais atual, estamos com uma diferença aproximadamente de 29 pontos percentuais, que de facto o valor mais elevado, que iguala ao valor atingido em 2018, também foi uma diferença de 29 pontos percentuais. E nesta seguinte secção procuramos mostrar uma perspectiva futura dos comportamentos de pagamento, de forma a que as empresas possam mitigar o risco comercial. E assim sendo, de acordo com o nosso risco de delinquency da Informa da IB, que reflete a probabilidade nos próximos 12 meses uma entidade registrar um atraso de pagamentos superior a 90 dias, pelo menos a um dos seus credores, verificámos que temos quase 9% de empresas que mostra um risco médio ou elevado. Entre estas 45 mil empresas, estes 9% destas 45 mil empresas que apresentam um risco de delinquency médio ou elevado, a esmagadora maioria são microempresas. Portanto, são empresas que têm, de facto, uma maior probabilidade, face à sua estrutura, à sua débil e frágil estrutura financeira, que têm uma maior probabilidade de se atrasar nos próximos 12 meses. Este indicador mostra também que quase 45% das empresas têm um nível de risco mínimo ou reduzido, o que é de salutar. No entanto, quisemos ir um pouco mais além. Este quadro parece confuso, mas eu vou procurar explicar. Quisemos ir um pouco mais além nesta visão para identificarmos as empresas que possam estar numa situação de maior risco nos seus atrasos futuros de pagamento. Para tal, combinamos o nosso risco de delinquency, que expliquei no slide anterior, com o indicador de resiliência financeira. E aqui o indicador de resiliência financeira é o indicador da Informa DB, que no fundo mede a capacidade das empresas enfrentarem um choque excepcional e não previsto, com um impacto muito significativo no seu processo produtivo, no seu processo comercial. Este indicador foi desenvolvido logo após o surgimento do Covid, da pandemia. Portanto, quisemos, de facto, perceber como é que estava o tecido empresarial e, voltando aqui, este cruzamento entre estes dois indicadores permite-nos aferir com muito mais precisão quais é que são as empresas que estão em risco de se atrasar significativamente nos seus pagamentos. E o que verificámos é que 11% das empresas do nosso tecido empresarial têm um risco elevado de se atrasarem a 12 meses nos seus pagamentos a fornecedores. Setorialmente, há de facto grandes diferenças e com as atividades imobiliárias, energias e ambiente, com uma maior percentagem de empresas com maior risco de se atrasarem. No extremo oposto, serviços nas TIC, serviços gerais e serviços empresariais, com uma menor percentagem de empresas com maior risco de se atrasar. Vamos para a quarta e última secção. É uma novidade aqui no estudo do comportamento de pagamentos. É um tema, a sustentabilidade, que é um tema que, apesar de não ser novo, pois já há alguns anos surgem preocupações relativas à sustentabilidade e principalmente no que toca ao ambiente. Ainda assim é um tema que tem vindo a ganhar cada vez mais destaque e peso no mundo empresarial, seja pela crescente preocupação das próprias empresas em adotarem práticas responsáveis,
por uma questão de consciencialização do seu impacto na gestão dos riscos ou mesmo competitividade, seja pela pressão que é cada vez maior sobre as empresas para apresentar informação em matéria de sustentabilidade. E para as empresas, o pagamento das suas obrigações, seja com os fornecedores, com os seus empregados, com o seu Estado, é de facto uma prática responsável. E na InformaDB, nós, como especialistas do tecido empresarial, criámos um score ESG, permite classificar as empresas, no fundo reflete a posição de uma empresa relativamente ao seu setor e dimensão equiparável quanto aos fatores ESG, portanto, no ambiental, no social e no governo de empresa. Portanto, é um score que apresenta, que tem mais de 50 variáveis e o cumprimento de pagamentos é uma dessas variáveis do score, mais concretamente na vertente social. E o que verificamos é que existe, de facto, uma relação direta entre o score ESG e o comportamento de pagamento das empresas. As empresas com melhor score ESG, ou seja, as empresas com score elevado, têm uma maior percentagem de empresas cumpridoras. Aqui, as empresas com score elevado têm 19% dessas empresas cumprem os prazos acordados. No extremo oposto, as empresas com score mais baixo, aqui empresas com score ESG mínimo, apenas 13,8% pagam dentro dos prazos. Concluindo, infelizmente a cultura de atraso de pagamentos em Portugal é transversal às empresas, independentemente do setor, da atividade, da dimensão da região ou da sua antiguidade, o que coloca Portugal entre os países menos cumpridores no panorama internacional, divergindo até com o resto da Europa. Temos cerca de 45 mil empresas com maior risco de atraso significativo, e tendo isso repercussões naturalmente nas outras empresas, e empresas mais sustentáveis, empresas com maior preocupações com a sustentabilidade, são também empresas mais cumpridoras das suas obrigações de pagamento. Esperando que a sessão tenha sido útil, muito obrigado pelo vosso tempo e atenção. Um resto de bom dia e de semana. Muito obrigada, Luís, pela excelente exposição. Caso tenham alguma dúvida ou questão, podem contactar-nos através do QR Code e contactos que disponibilizamos. Agradeço uma vez mais o vosso interesse e presença neste webinar. Desejo-vos um bom dia. Bom dia e obrigado. Bom dia. Obrigada e bom dia. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigado, bom dia.